Olá, meu nome é Jéssica Rodrigues, sejam bem-vindos à Visita Guiada, uma plataforma que visa comentar as exposições de arte em museus e galerias no circuito do Rio de Janeiro. Hoje eu vou trazer 3 livros de arte que fazem parte da minha estante. O artista chinês Ai Weiwei recopilou textos escritos em seu blog entre 2006 e 2009 e publicados no livro O Blog de Ai Weiwei. O curioso é que o blog foi apagado pelo governo chinês com a finalidade de censurar o artista ativista porque ele criticava as políticas de Estado e a cultura chinesa. No Brasil, o livro foi publicado pela editora Martins Fontes. Para situar um pouco, Ai Weiwei ajudou na construção do estado Ninho do Pássaro para os Jogos Olímpicos de 2008 em Beijing, e durante essa experiência passou a criticar duramente o poder público chinês. No meio artístico, Ai Weiwei é mediático e controverso. Mas se não fosse por isso, não entraríamos em contato com uma das realidades do seu país e que, de certo modo, acaba atingindo ou afetando o resto do mundo, inclusive o Brasil. No documentário Never Sorry, de 2012, ele retrata a sua jornada e a perseguição que sofreu por parte das autoridades chinesas e a briga pelo direito do funcionamento do seu ateliê. Inclusive, ele chegou a ser preso e seu passaporte foi retido durante um tempo, impedindo-o de viajar para fora do país. Atualmente, ele reside na Alemanha e dá aulas na universidade. O livro não retrata especificamente esses pontos, mas é o início da sua jornada ao longo da sua trajetória com o blog e o que viria a acontecer atualmente. Ao ler o livro, você consegue acompanhar o ponto de vista do artista e compreender que um artista fala de sua visão de mundo e principalmente dos fatos que o rodeiam e o questionamento da ação dos poderes públicos diante da sociedade. Eu gosto muito de um trecho do texto Hipnose e Realidade Fragmentada, onde ele afirma que se há uma relação necessária entre a expressão individual e o Estado-nação, a história nacional e o mundo, e se as teorias materialistas brutas da relação causa-efeito são de fato corretas, então o mundo que vemos hoje é mais abandono do que persistência, mais caos do que claridade, mais contradição do que ordem. Ao meu ver, esse pensamento condiz muito com o tempo que estamos vivendo neste momento. O que você acha dessa afirmação? Você também vê alguma relação entre essa fala do artista e o que estamos vivendo neste momento com a pandemia? Em outro vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre o trabalho do artista e da sua exposição feita aqui no Brasil, chamada Raiz, que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil no ano 2019. O segundo livro é Isso é Arte, do britânico Will Gomez, publicado pela editora Zahar. Li rapidamente o livro, porque ele trata um pouco dos bastidores do mundo da arte e da produção e um pouco das discussões sobre o que a arte gera para nós enquanto indivíduos. Ele é um pouco fofoqueiro. No trecho do livro Neoplasticismo, Impasse, 1917-1931, ele aborda sobre o que se estava conversando no mundo das artes, principalmente nas concepções curatoriais, onde afirma que o processo curatorial é complexo demais para ser compreendido. Vamos ler um trecho desse texto. Entre os principais culpados estão os curadores e museus, que têm uma tendência a escrever passagens algo pomposas e inteiramente incompreensíveis em guias de exposições e painéis de textos em galerias. O que eles dizem sobre justaposições rudimentares e praxes pedagógicas desconcerta visitantes. Na pior, humilha.
confunde e afasta as pessoas da arte para sempre. Nada bom. Em minha experiência, porém, os curadores não estão tentando ser deliberadamente obscuros, estão sendo movidos pelo medo. O que vemos é que às vezes os textos curatoriais são complexos demais e não se encontram tão próximos do visitante. Essa é uma equação que o museólogo ou o responsável pelo projeto expositivo atualmente busca limar ou acabar para trazer mais de perto esse visitante e essa obra, tentando criar um diálogo aonde o visitante e a obra possam se relacionar de certa forma e trocar experiências. Às vezes encontramos alguns textos curatoriais que usam uma linguagem mais acadêmica, mais técnica, e o visitante, o público que vai de encontro com essa informação acaba sendo inibido ou não fazendo uma leitura apropriada por conta da linguagem usada durante essa exposição. Isso provoca um distanciamento e não há troca de experiências. Para isso não acontecer, é importante que todos os setores do museu conversem entre si, desde o setor educativo até administrativo, passando pelo museólogo, historiador ou o curador vindo de fora da instituição, porque isso permite que se crie uma linguagem acessível para o público ao qual ele é destinado e facilitando a sua leitura e compreensão fora os objetos encontrados na exposição, porque a gente usa também recursos de linguagem escrita, narrativa ou visual ou sensorial, através de música, imagem, audiovisual, que vão permitir fazer uma leitura mais adequada e complementar a narrativa que a gente está buscando que seja entendida pelo público. Me diz uma coisa, você costuma ler os textos curatoriais? Você acha interessante? Eles te agregam quando você vai visitar uma exposição? Você considera que eles são fáceis de ser compreendidos? Comenta aqui se você tem costume ou não de ler os textos curatoriais. Em outro trecho do livro, ele cita o pensamento do Robert Smithson sobre a relação do espaço expositivo. É a ficção que a realidade irá mais cedo ou mais tarde imitar. Segundo o artista, as exposições já cumpriram o seu papel dentro das instituições museológicas. Robert Long acabou aplicando essa teoria quando ele sai da instituição museológica, usando a natureza para criar a natureza. A partir desse momento, existe um rompimento ou uma extensão do que viria a ser o espaço museológico. Já não precisa ser especificamente dentro de uma instituição arquitetônica fechada. Aqui temos um exemplo onde estava se discutindo a relação entre a obra e o espaço expositivo e resultou na corrente conhecida como Land Art. Em 2016, comprei o livro A Definição de Arte, do italiano Umberto Eco, com escritos produzidos entre 1955 e 1963, onde ele discutia o conceito de arte e a definição de obra aberta, conceito muito presente na arte contemporânea. Apesar da leitura ter sido um pouco difícil, eu tive a grata surpresa de descobrir de onde vinha essa tal teoria de que precisamos conhecer a obra do artista e o artista para compreender a sua produção. Sempre me perguntava de onde vinha essa ideia. Na faculdade, fomos treinados nas nossas aulas a ler, fazer clipping de reportagem de revistas, jornais, para a gente acompanhar a evolução do artista e sua produção artística. Mas eu não sabia de onde tinha sido tirada essa fundamentação. É claro que para a gente ter um novo conhecimento, precisamos nos aprofundar
através da leitura sobre um determinado assunto. É assim que acontece com a arte contemporânea. Por meio de vídeos de especialistas falando sobre aquele artista ou sobre textos sobre a pesquisa própria daquele artista, os catálogos produzidos sobre uma exposição. Isso amplia nosso conhecimento sobre a obra. Isso nos permite ampliar o campo de compreensão sobre uma obra. Por isso, eu trouxe no início do vídeo o livro do artista Ai Weiwei, porque a partir dele eu consegui compreender um pouco mais a produção artística dele e sobre os questionamentos que ele coloca ao ilustrar isso através da sua obra. Entender o seu mundo também me ajuda a compreender o meu mundo e também ter um pensamento crítico do meu território. Mas isso não quer dizer que eu preciso saber tudo antes de ver uma obra de arte. Às vezes, a obra de arte fala por si só. E isso é um conceito da obra aberta. Mas isso também não quer dizer que você precisa saber tudo sobre uma obra e o artista. Às vezes a gente somente precisa ver a obra na sua frente e criar novos valores, novos significados. Porque quando o público está distante do discurso do artista, pode também estar próximo da realidade desse visitante e estabelecer relações próximas com a obra. Segundo Eco, existem dois aspectos implícitos na obra de arte. Eu vou falar as duas aqui. Uma é: o autor realiza um objeto completo e definido, segundo uma intenção bem precisa, aspirando a uma fruição que o reinterprete assim como o autor pensou e quis. Isso quer dizer que a obra ela foi pensada e concebida para falar exatamente aquilo que o autor quis dizer com aquilo. A segunda é: o objeto, no entanto, é desfrutado por uma pluralidade de fruidores e cada um deles levará ao fato de fruição as próprias características psicológicas e fisiológicas. A própria formação ambiental e cultural e as especificações da sensibilidade que as contingências imediatas e a situação histórica comportam. Esse sim, de fato, é o que é considerado a obra aberta. Você tem algum livro para me indicar? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar figurinha. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!